O alvoroço de ontem à noite no Oscar foi apenas um pano de fundo para um drama muito mais profundo e de partir o coração que abala os alicerces de Hollywood. A lenda de Harrison Ford, o inabalável Indiana Jones e o cínico Han Solo está enfrentando um crepúsculo de carreira que ninguém, nem mesmo o mais cético dos críticos, poderia ter previsto. Aos 83 anos, a silhueta de Ford, antes sinônimo de aventura eterna, parece hoje estar cedendo sob a pressão de um desafio que não se resolve com um chicote. Na semana passada, os paparazzi capturaram uma imagem que vale mais que 1000 palavras. Sua esposa, Calista Flockhart, vista saindo de sua mansão com malas prontas. Calista, sua rocha por mais de 2 décadas, aquela figura que sempre o ancorou na realidade, está tomando decisões impossíveis. A preocupação não é nova. Durante semanas, Ford mergulhou em intensa preparação para um novo papel, dedicando tempo a conversas íntimas com Michael J. Fox, que trava sua própria e corajosa batalha contra a doença de Parkinson. Mas, segundo fontes próximas ao círculo íntimo do casal, isso era muito mais do que um simples trabalho de ator. O pânico se instalou. Ford tem sofrido episódios estranhos. Esquecimentos desconcertantes de suas falas no set e um tremor incontrolável nas mãos que se tornou dolorosamente evidente durante entrevistas públicas. O que Calista confidenciou aos seus amigos mais próximos é uma facada direta no coração de qualquer fã. A situação é insustentável, a luta é solitária e a sombra de uma possível doença que paira sobre o ator colocou sua vida em um ponto de inflexão brutal. O mito está desmoronando. Para entender a magnitude desta crise, é preciso voltar às bases de sua existência. Harrison Ford nasceu em 13 de julho de 1942 em um hospital de Chicago, enquanto a Segunda Guerra Mundial rugia no mundo. Sua infância foi marcada pela frustração de seus pais, 2 artistas fracassados. Seu pai, John William Ford, que preferia o nome Christopher, abandonou seus sonhos de ator por um emprego mais seguro em publicidade. Sua mãe, Dorothy, também viu sua carreira no rádio se esvair. Eles eram um casamento de contrastes, católico irlandês ele, judia russa ela, mas ambos criaram Harrison e seu irmão mais novo, Terence, nascido em 1945, sob uma bandeira de liberalismo e sem imposições religiosas. O pequeno Harrison cresceu testemunhando a amargura de seu pai, que chegava em casa reclamando dos chefes. Esses acessos de raiva à mesa de jantar ficaram gravados. Ele fez uma promessa na juventude, uma decisão inabalável de não passar a vida em um escritório. Ele ansiava por algo diferente, algo livre. Os anos 50 não foram gentis com o jovem Ford. Na escola, os rótulos voavam. Os professores o chamavam de preguiçoso. A dolorosa verdade, no entanto, era que ele sofria de dislexia não diagnosticada. A leitura era uma tortura, a escrita, um muro. Tudo na sala de aula parecia uma luta difícil. Ele era um jovem inteligente, sim, mas ninguém conseguia ver isso além de sua aparência desajeitada ou nerd. O bullying de outras crianças o empurrou para a solidão. Ele encontrou refúgio em trens em miniatura e artefatos técnicos, encontrando profundo consolo em construir coisas com as próprias mãos. O único lugar onde ele se sentiu verdadeiramente ouvido foi na rádio da escola, onde ele se tornou a primeira voz a ser transmitida e comentarista esportivo em seu último ano. Mas a sensação de isolamento jamais o abandonou. Na adolescência, ele chegou a considerar seriamente se tornar um guarda florestal ou um mineiro de carvão. Qualquer trabalho que o mantivesse longe das pessoas. Tão profundo havia sido o dano do sistema escolar. Em 1960, ele se matriculou no Ripon College, em Wisconsin, para estudar filosofia. Ele evitou os palcos por 3 anos, mas em 1964, em um ato de puro desespero diante do medo de falar em público, ele tomou uma decisão radical. Inscreveu-se em uma aula de teatro, não por amor à atuação, mas pelo desejo de superar seu pânico de palco.
Essa decisão, tomada por medo, mudou sua vida. A atuação acendeu uma faísca inesperada. De repente, ele sentiu que havia encontrado seu lugar no mundo. O teatro se tornou sua obsessão, distraindo-o completamente dos estudos. As consequências vieram rapidamente. Ele foi expulso a poucos dias da formatura por plágio. Seus pais ficaram arrasados, mas Harrison, estranhamente, não sentiu vergonha, mas sim uma sensação de libertação. Logo depois, naquele mesmo ano crucial de 1964, ele se juntou a um grupo de teatro de verão, os Belelfrey Players. O caminho da lenda havia começado. Existe uma anedota sombria de sua infância que explica a reticência do intrépido Indiana Jones. Em 1952, aos 10 anos, Ford quase se afogou em um acidente de natação. Raramente falou sobre isso, mas o medo da água se enraizou em sua alma, levando-o a rejeitar cenas aquáticas por anos. Ironicamente, ele aprendeu a pilotar aviões e helicópteros antes de se sentir confortável em uma piscina. No entanto, em uma reviravolta comovente de sua própria história, durante as filmagens de Indiana Jones e o Templo da Perdição, foi ele quem ensinou seu jovem coprotagonista a nadar. Ele não queria que mais ninguém vivesse com aquele terror. Enquanto forjava seu destino, Ford se dedicou a qualquer trabalho para ajudar sua família. Foi cozinheiro em um iate e mensageiro, bellboy. Quando se mudou para Los Angeles em 1964, conseguiu um pequeno papel no filme Dead Heat on a Merry-Go-Round. Um papel minúsculo, mas estranhamente predestinado, já que antes ele havia trabalhado como mensageiro de verdade. Em uma discussão acalorada com um produtor da época, Ford soltou uma frase que ecoaria no tempo. Se Tony Curtis podia fazer a entrega de compras parecer atuação, ele podia fazer o trabalho de mensageiro parecer uma performance. Essa confiança desafiadora foi o prelúdio da estrela que ele se tornaria. Em junho daquele mesmo ano de 1964, Ford se casou com Mary Marquardt, uma mulher que acreditou nele mesmo quando ele duvidava de si, mesmo depois de ele ter ficado paralisado no palco em uma terrível performance universitária. Sem dinheiro, sem emprego e sem lua de mel, eles empacotaram seus pertences e dirigiram para Los Angeles com apenas os $300. Mary aceitou múltiplos empregos para mantê-los à tona, enquanto Ford fazia testes, fracassava e se levantava para tentar de novo. Finalmente, naquele ano que mudou tudo, 1964, ele conseguiu um contrato com a Columbia Pictures por os $150 por semana. Foi o primeiro passo de um gigante, cujo legado agora está em risco de terminar da forma mais trágica e silenciosa. O mundo do espetáculo, tão propenso a finais felizes, observa agora com a respiração suspensa o desfecho da vida de um homem que sempre escolheu a liberdade, o mistério e a aventura, e que agora luta contra uma sombra que pode lhe custar tudo. A pergunta não é se Ford sobreviverá a Hollywood, mas se Hollywood sobreviverá à queda de seu ícone. Aquele contrato com a Columbia Pictures, que soava como um início de fábula, rapidamente se transformou em um pesadelo de rejeições e humilhações. Os chefes do estúdio não demoraram a destruir sua moral. Disseram-lhe que ele nunca faria sucesso. Seu nome, na opinião deles, era muito pretensioso. Sua forma de atuar, muito engessada, e sua presença, tediosa. Chegaram ao extremo de ordenar que ele cortasse o cabelo à la Elvis e que mudasse completamente sua imagem. Harrison Ford, o homem que não queria ser ninguém além de si mesmo, recusou. Sua teimosia, a mesma que depois definiria seus personagens, custou-lhe caro. Depois de apenas 18 meses, eles o demitiram sem cerimônia. Foi um golpe brutal. O sonho da atuação desvaneceu-se. Por volta de 1970, ele havia desistido da ideia de ser ator em tempo integral. O futuro de sua família estava por um fio. Foi em meio a esse desespero que o futuro ícone forjou sua segunda identidade, o carpinteiro.
Com a humildade de quem não tem nada a perder, ele aprendeu o ofício de forma autodidata, devorando livros da biblioteca. Seu primeiro grande projeto foi a construção de um estúdio de gravação para o músico brasileiro Sérgio Mendes. Ford aceitou o trabalho sem ter ideia de por onde começar. Há uma imagem, quase mítica, dele subido ao telhado, com um livro de carpintaria em uma mão e o martelo na outra, decifrando cada passo na hora. Mendes ficou cativado por sua ética de trabalho e sua atitude de resolver ou morrer, e o recomendou. Logo, Ford, o ator fracassado, se viu trabalhando para a elite de Hollywood como um operário de confiança. Nomes como Francis Ford Coppola, Joan Didion e Richard Dreyfuss se tornaram seus clientes. Esses trabalhos de marcenaria e construção eram o pão que ele levava para a mesa de sua casa. Em setembro de 1967, seu primeiro filho, Benjamin, já havia nascido, e a pobreza continuava sendo uma sombra. Ford não conseguia papéis. Foi até rejeitado para A Primeira Noite de um Homem, The Graduate. Ele trabalhava turnos exaustivos de 12 horas, construindo móveis e consertando casas, enquanto sua esposa, Mary, também trabalhava incansavelmente. Seu pequeno apartamento estava cheio de preocupações. Ford confessou anos depois que a paternidade mudou tudo. Cada rejeição não era mais um simples revés pessoal, era um golpe direto na sobrevivência de sua família. O ano de 1973 trouxe um alívio inesperado. Um pequeno papel em Loucuras de Verão, American Graffiti, dirigido por um jovem chamado George Lucas. O pagamento, os $500. No entanto, a oportunidade esteve a ponto de escapar por uma queixa ridícula da produção. Ford foi acusado de comer muitos petiscos da mesa de catering. Ford, com a calma que o caracterizaria, pediu a Lucas os $15 a mais por semana em seu salário para compensar o que ele perdia de sua renda como carpinteiro. O filme, uma joia low cost, se tornou um sucesso. Mas foi aquela negociação ousada e sua atitude direta que ficaram gravadas na mente de Lucas. O destino sempre caprichoso ficou do seu lado em 1975. Ford estava no estúdio de Coppola, um cliente de carpintaria, construindo armários. Lucas estava fazendo testes de elenco para uma ópera espacial chamada Star Wars e precisava de alguém para ler os diálogos de teste. Coppola sugeriu Ford. Lucas, que se lembrava dele, aceitou. Essa casual sessão de leitura no estúdio de carpintaria levou a que lhe oferecessem o papel de Han Solo. A carpintaria não apenas o salvou economicamente, mas também lhe rendeu uma reputação de ouro na indústria. Ele construía armários para produtores e escritores de peso, como Joan Didion. Sua fama era a de um profissional que chegava na hora, fazia o trabalho bem e nunca reclamava. Essa confiança inabalável foi o verdadeiro passe mágico que o manteve perto do círculo interno de Hollywood. Ele nunca teve a intenção de ser Han Solo. Em 1977, ele foi contratado apenas para ajudar outros atores com as réplicas. Mas Lucas viu algo mais, uma faísca única de cinismo e charme. A decisão de lhe dar o papel de Han Solo mudou o panorama cinematográfico para sempre. Star Wars foi um sucesso global e Ford se tornou uma superestrela da noite para o dia. Um dos momentos mais icônicos da história do cinema de ficção científica nasceu diretamente da mente de Ford. Em O Império Contra-Ataca, a princesa Leia lhe confessa: "Eu te amo." O roteiro original exigia que Han Solo respondesse com o clássico: "Eu também te amo." Mas Ford, com seu instinto de ator polido na forja da desilusão, sentiu que não era correto para o personagem. Em um ato de genialidade espontânea no meio da filmagem, ele improvisou a resposta que se tornaria imortal. "Eu sei, I know." Essa linha, audaciosa, insolente e profundamente cool, veio de Ford e solidificou o personagem de Han Solo como o herói relutante por excelência. Mas a ascensão profissional de Ford coincidiu com uma dolorosa implosão pessoal.
Enquanto filmava Apocalypse Now em 1976, ainda casado com Mary, ele conheceu a roteirista Melissa Mathison. Os rumores se espalharam como fogo. Em 1979, seu primeiro casamento com Mary terminou, um processo que não foi simples. Décadas depois, seu divórcio de Melissa Mathison em 2004 se tornaria uma das separações mais caras de Hollywood, custando a Ford um valor entre 85 e 118 milhões de dólares, devido à ausência de um acordo pré-nupcial. A fama também trouxe à tona um segredo guardado por quase 40 anos. Durante as filmagens de Star Wars em 1976, Ford, casado e de 33 anos, teve um affair secreto com sua coprotagonista, a jovem Carrie Fisher, que tinha então apenas 19 anos. Seu romance clandestino começou no carro de Ford, depois de uma festa de aniversário de George Lucas. Diante das câmeras eram Han e Leia, por trás, Carrie e Harrison. Fisher revelou o affair em seu livro de 2016. Ford, fiel à sua discrição, nunca se aprofundou no assunto, limitando-se a dizer que sabia que ela publicaria, mas que não havia lido o livro. Ironicamente, o teste de Ford que não deu certo para o Poderoso Chefão em 1971, uma rejeição que o deixou arrasado na época, foi o que lhe abriu o caminho para George Lucas e Star Wars. A rejeição o impulsionou para seu verdadeiro destino, e mesmo depois da fama mundial, Ford manteve viva sua alma de artesão. Há fotografias de 1984 que o mostram em sua oficina em Beverly Hills, ainda trabalhando a madeira. Ele se lembrava de uma frase de um arquiteto com quem trabalhou: "Não há limite para melhorar. No limit for better." Ele adotou essa máxima, aplicando-a à sua atuação. Cada papel, cada cena, cada momento tinha que ser melhor do que o anterior. Assim era o homem que se fez duas vezes, primeiro com o martelo, depois com o chicote. Agora, aos 83 anos, essa mesma tenacidade enfrenta sua maior prova, uma que pode levá-lo a um final menos aventureiro e mais melancólico. O incansável espírito de Harrison Ford, aquele que o levou de carpinteiro à superestrela, se manifesta em uma carreira marcada pelo risco físico e pela improvisação genial. Não há provas claras de que ele tenha sofrido ferimentos graves no set de Força 10 de Navarone, 1978, mas foi lá que ele cimentou o estilo físico e a ação implacável que definiriam sua trajetória. Mas foi na forja da trilogia original de Star Wars que seu raciocínio rápido e sua rebeldia teatral criaram momentos inesquecíveis. A cena do congelamento de Han Solo em Carbonita em O Império Contra-Ataca, 1980, foi reescrita poucas horas antes de ser filmada. O diretor, Irving Kershner, estava preocupado porque o congelamento não fazia sentido na trama. Ford se envolveu, ajudando a moldar as novas falas. Ele já não se limitava a ler. Ele codirigia a história com sua entonação. Essa audácia se tornou sua marca pessoal. A sorte de Ford foi posta à prova em 1981, durante as filmagens de Os Caçadores da Arca Perdida na Tunísia. Quase toda a equipe foi vítima de disenteria. Ford estava tão doente à beira do colapso que mal conseguia ficar em pé, chegando a confessar que sentia que ia morrer. Havia uma cena elaborada de luta com espadachins planejada. No entanto, a fraqueza do ator forçou uma decisão épica e instantânea. Incapaz de sustentar um duelo físico, Ford, com o rosto pálido, sugeriu: "E se eu simplesmente atirar nele?" O diretor Steven Spielberg, que havia escapado da doença comendo apenas alimentos e água que trouxera do ZEUA, aceitou encantado. Ford sacou sua arma e liquidou o espadachim em 3 segundos. Aquela cena, produto do esgotamento e da engenhosidade, tornou-se lendária. O ator John Rhys Davies, que também sofreu com a doença, confirmou mais tarde a veracidade da anedota, revelando até mesmo um incidente intestinal embaraçoso que teve com o figurino. 3 anos depois, em 1984, a épica se transformou em agonia.
Filmando Indiana Jones e o Templo da Perdição no Sri Lanka, Ford lesionou gravemente as costas enquanto montava elefantes e realizava acrobacias exaustivas. A dor era insuportável. Ele teve que ser levado de urgência para os Estados Unidos para se submeter a uma cirurgia na coluna. Os médicos tiveram que remover fragmentos de discos danificados. George Lucas lembrou que Ford mal conseguia ficar em pé, mas continuava tentando trabalhar. A partir de então, os dublês assumiram um papel mais proeminente, embora Ford sempre tenha se exigido muito mais do que a maioria dos atores de seu calibre. Em meio a esse frenesi físico e profissional, sua vida pessoal encontrou um oásis temporário. Em 1983, ele se casou com a roteirista Melissa Mathison, autora de E.T., o Extraterrestre. Tiveram 2 filhos, e seu casamento trouxe uma calma necessária à vida turbulenta do ator. Em 1985, Ford se desvinculou da ação com A Testemunha, Witness, onde interpretou um detetive que se esconde em uma comunidade Amish. Foi uma mudança radical que lhe rendeu sua primeira e única indicação ao Oscar. No entanto, Ford não pôde comparecer à cerimônia. Ele estava em um barco em Belize, filmando A Costa do Mosquito, The Mosquito Coast. Ele viu os prêmios de lá e sentiu que o evento não era totalmente real. A indicação demonstrou ao mundo que Ford não era apenas uma estrela de ação, mas um ator de drama sério. As filmagens de A Costa do Mosquito, em 1986, foram uma prova de fogo para sua psique. Ford se mergulhou tão profundamente em seu papel que as pessoas no set o descreveram como desequilibrado. A filmagem na selva, um lugar tórrido, selvagem e remoto, era exaustiva. Em meio àquela loucura criativa, a produtora descobriu acidentalmente um sítio maia não registrado que usaram para montar uma câmera. O perfeccionismo de Ford, somado às condições extremas, desacelerou a produção, mas o resultado foi um filme de uma potência inegável. A década da aventura culminou em 1989 com Indiana Jones e a Última Cruzada, O Fecho de Ouro. Ford dividiu a tela com Sean Connery, que interpretou seu pai. A química cintilante entre os dois foi instantânea. Spielberg declarou que foi a filmagem mais divertida que ele já teve com atores. Em 1990, Ford compareceu ao aniversário de 60 anos de Connery, um testemunho da amizade que perdurou além da tela. A valentia de Harrison Ford não se limitava aos roteiros. Naquele mesmo ano de 1989, ele começou a pilotar aviões. Essa paixão pela aviação, uma via de escape, se tornou um constante flerte com o perigo. Ele sofreu um primeiro acidente grave em 1999, enquanto praticava aterrissagens de emergência de helicóptero. Sobreviveu junto com seu instrutor, e o perigo nunca o deteve. Contabilizam-se mais incidentes em 2000, 2015, 2017 e 2020. Ford sempre voltava aos céus. Mas a cena mais palpável de sua temeridade foi filmada em 1993 para O Fugitivo, The Fugitive. O roteiro exigia que seu personagem, Richard Kimball, saltasse de uma represa monumental. A tomada era quase impossível. A equipe utilizou 6 manequins, cada um avaliado em US 12 mil, para o salto real, e eles terminaram tão destruídos que o dono ficou furioso. Mas Ford, impulsionado pelo seu lema de "não há limite para melhorar", não se contentou com truques de câmera. Insistiu em se posicionar na beira da represa real, a centenas de metros de altura, assegurado apenas por um cabo. A Marinha, que atuava como consultora, alertou que a água gelada do fundo, a apenas 410, oferecia uma chance de sobrevivência de 1 em 1 milhão se alguém caísse. Mesmo assim, Ford filmou ele mesmo, 2 vezes, as tomadas na água fria e perigosa. A cena custou cerca de $2 milhões, mas o risco valeu a pena. O fugitivo arrecadou $183 milhões em todo o mundo, em grande parte graças à autenticidade destemida de sua estrela.
Aos 55 anos, em 1997, Ford continuava realizando proezas que os atores mais jovens nem se atreviam a tentar. Em Força Aérea 1, Air Force One, ele interpretou o presidente dos Estados Unidos. Mas ele não agia como um político, mas sim como um herói de ação, um reflexo de sua própria vida. No final dos anos 90, Harrison Ford não diminuiu o ritmo, mas o intensificou. Em Força Aérea 1, Air Force One, 1997, um thriller que arrasou nas bilheterias, Ford interpretou o presidente dos Estados Unidos. Mas este presidente não era um burocrata. Era um lutador que enfrentava terroristas com as próprias mãos, saltava pelo fogo e sobrevivia a desastres aéreos a 15 mil pés. O filme foi uma proeza física para um homem na casa dos 50. O avião é atingido por caças inimigos, perde combustível e cai no Mar Cáspio. Em meio a todo esse caos digital e explosivo, Ford insistiu em fazer suas próprias acrobacias. Ele desferia socos, recebia golpes e rastejava pelos destroços como um homem com metade de sua idade. O filme se tornou um dos maiores sucessos de 1997, arrecadando os 315,2 milhões e demonstrando que Ford continuava sendo o rei do gênero de ação. A destreza de Ford não se limitava à ação. Sua profundidade de ator também era inegável. Em Jogos Patrióticos, Patriot Games, 1992, ele assumiu o papel de Jack Ryan, o analista da CIA preso em um jogo mortal. Para se preparar, Ford foi convidado às instalações reais da CIA, caminhando por salas secretas que a maioria das pessoas jamais verá. A anedota conta que até mesmo os analistas de alto sigilo pediam autógrafos a ele, quebrando o estrito protocolo. No entanto, as filmagens foram cercadas por uma aura de perigo real. O diretor confessou que a CIA só cooperou porque o filme evitou tocar em segredos muito controversos. Mesmo assim, durante a visita de Ford, as luzes de segurança piscaram e os agentes secretos desapareceram em salas ocultas. O segredo era a prioridade máxima, mesmo diante de uma estrela de cinema. Curiosamente, o autor da saga literária original, Tom Clancy, inicialmente se opôs a que Ford interpretasse o papel. Ele pensava que Ford era muito velho, aos 49 anos, para o personagem que ele havia imaginado. Clancy também detestou algumas mudanças no roteiro. Mas ao ver o produto final, mudou de ideia, admitindo que a interpretação de Ford funcionou perfeitamente. O filme estreou em primeiro lugar e arrecadou os 178,1 milhões de dólares, solidificando Ford como um ator com uma autoridade crível tanto no combate físico quanto no intelectual. Chegou o novo milênio, e com ele, uma série de golpes que poriam à prova a fortuna e o temperamento de Ford. Em 2002, ele se arriscou com K-19, The Widowmaker, um thriller de submarinos com um custo de produção de cerca de os 100 milhões de dólares. Foi um desastre de bilheteria, arrecadando apenas os 65 milhões de dólares em todo o mundo. O naufrágio profissional coincidiu com uma implosão pessoal ainda mais custosa. Em 2004, seu divórcio da roteirista Melissa Mathison entrou para a história de Hollywood como um dos mais onerosos. Como não havia um acordo pré-nupcial, Ford foi obrigado a pagar os 85 milhões de dólares a Mathison. O acordo foi especialmente doloroso. Ela não apenas recebeu uma parte dos bens existentes, mas também uma porcentagem dos lucros futuros de seus filmes mais bem-sucedidos, Força Aérea 1, O Fugitivo e Indiana Jones. Em 2006, Ford havia pago a ela 18,5 milhões de dólares em dinheiro e continuou a compartilhar royalties que somaram pelo menos os 30 milhões de dólares adicionais. O homem que havia lutado pela liberdade em sua juventude encontrou-se preso nas correntes financeiras de sua própria fama. Em 2008, Ford tentou um retorno triunfal ao ressuscitar seu papel mais querido, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Aos 65 anos, o filme arrecadou mais de 790 milhões de dólares em todo o mundo.
O sucesso de bilheteria foi inegável, mas não foi a bilheteria que dominou a conversa. Em vez disso, as críticas se concentraram em zombar de sua idade. Muitos comentaristas e fãs opinaram que Ford era muito velho para o papel de herói de ação. Ford reagiu com uma mistura de desafio e decepção, observando que o público estava muito obcecado com a nostalgia do que eles achavam que Indiana Jones deveria ser, em vez de aproveitar a nova história. O filme teve uma sólida estreia de os 100 milhões de reais, mas a piada constante sobre sua velhice o perseguiu. Mais tarde, ele admitiu que o filme não atingiu as expectativas criativas que haviam sido estabelecidas. A maré de azar continuou em 2011 com Cowboys and Aliens, uma estranha mistura de ficção científica e western que custou os 163 milhões e resultou em uma perda de cerca de os 80 milhões. Ford tentava demonstrar que ainda podia carregar o peso de um blockbuster, mas a estranha combinação de gêneros e os problemas de escalação, casting, afetaram gravemente o resultado. A mensagem era clara: a bilheteria é volátil e o sucesso não está garantido nem mesmo para uma lenda. O risco, uma constante em seus filmes, se tornou mortal em sua vida pessoal em 2015. Em 5 de março, aos 72 anos, Ford pilotava um avião vintage da Segunda Guerra Mundial quando o motor falhou logo após a decolagem. Em vez de cair em áreas povoadas, Ford, com um raciocínio rápido heróico, dirigiu a aeronave para um campo de golfe. Ele atingiu uma árvore e caiu. O impacto quebrou sua pelvis e tornozelo, além de causar um grave ferimento na cabeça. Um médico que estava jogando golfe correu para socorrê-lo e o tirou dos destroços. Seu heroísmo em evitar vítimas em terra foi elogiado por todos. Após uma cirurgia reconstrutiva e a inserção de placas de metal, Ford voltou a voar poucos meses depois. Mas naquele mesmo ano, o destino voltou a atacá-lo no set de Star Wars, O Despertar da Força. Aos 73 anos, enquanto estava parado na rampa da Millennium Falcon, alguém apertou o botão errado. Uma pesada porta hidráulica se fechou, esmagando sua perna e o jogando no chão. Ele teve que passar por outra cirurgia por ossos quebrados, paralisando a produção por semanas. Ford disse que não queria saber quem havia acionado o mecanismo. Foi um reviravolta assustadora do destino. O ator e seu personagem, Han Solo, foram feridos pela mesma nave que os havia tornado imortais. A luta de Harrison Ford contra os elementos, o destino e a idade é uma história de sobrevivência pura, mas os golpes físicos, emocionais e financeiros do passado ressoam agora com a sombra de sua crise atual. Será que desta vez, aos 83 anos, o homem que sobreviveu a uma cirurgia de coluna, acidentes aéreos e um esmagamento em Star Wars, finalmente chegou ao seu limite? O destino de Harrison Ford tomou um rumo caótico e sentimental a partir de 1976, no set de Star Wars. Seu casamento com Mary Marquardt, seu amor da faculdade, se desintegrou por causa de um affair secreto com sua coprotagonista, a jovem Carrie Fisher, de 19 anos. Ela, segundo suas revelações póstumas, desejava que Ford deixasse sua esposa. Embora o romance tenha durado apenas 3 meses, ele permaneceu oculto por quase 4 décadas, adicionando uma camada de culpa à fama explosiva do ator. Em 1979, seu divórcio estava em andamento, deixando Ford lidando simultaneamente com o estrelato global e a dissolução de seu primeiro lar. Seu segundo casamento com a roteirista Melissa Mathison, autora de E.T., em 1983, trouxe consigo uma aparente estabilidade. Tiveram 2 filhos, Malcolm, 1987, e Georgia, 1990. Eles levavam uma vida discreta, longe do burburinho de Hollywood. Mas no ano 2000, o casal se separou silenciosamente. A oficialização do divórcio em 2004 se tornou um marco financeiro, custando a Ford a cifra histórica de os 85 milhões de dólares e uma porcentagem de seus lucros futuros,
Um preço monumental pela falta de um acordo pré-nupcial. Matheson faleceu em 2015, exatamente uma década após a custosa separação. O destino, no entanto, tinha reservado uma reviravolta mais suave. Em 2002, no Globo de Ouro, a atriz Calista Flockhart, de Ally McBeal, derramou vinho acidentalmente sobre Ford. Aquele momento fortuito acendeu uma chama inesperada. Ele tinha 59 anos e ela 37. Uma diferença de 22 anos que desencadeou um turbilhão de comentários sobre se o romance era autêntico ou um truque publicitário. O casal calou os céticos. Adotaram juntos o filho de Calista, Liam, e Ford declarou em 2003 que estava verdadeiramente apaixonado. O relacionamento se consolidou com um pedido de casamento no Dia dos Namorados, Valentine's Day, de 2009, e um casamento em 2010 em Santa Fé, enquanto Ford filmava Cowboys and Aliens. O terrível acidente aéreo de 2015 teve um efeito colateral inesperado. Aproximou a família. Ford passou quase um mês no hospital e Calista não se separou do seu lado. Seu filho Ben compartilhou atualizações online em um raro vislumbre da vida familiar. Ford admitiu abertamente que foi um pai ausente nos anos 70 e 80, quando sua carreira explodiu. Seus filhos mais velhos, Benjamin e Willard, o viam menos do que Liam. Em 2010, Ford confessou que provavelmente era um pai melhor na segunda vez. Em 2023, ele disse à Esquire que ainda tomaria uma bala por qualquer um de seus filhos, um testemunho da redenção tardia de seu papel paternal. A paixão de Ford pela aviação, uma metáfora de sua busca por liberdade, tem sido uma fonte recorrente de perigo. Em 2020, aos 77 anos, ele cometeu um erro alarmante. Cruzou uma pista no aeroporto Hawthorne enquanto outro avião aterrissava, chegando a apenas 3.600 pés de uma colisão. Ford se desculpou imediatamente pelo rádio, admitindo um erro de compreensão nas instruções. Este não foi um incidente isolado. 3 anos antes, em 2017, ele já havia aterrissado na pista errada, prestes a colidir com um avião de passageiros. A Administração Federal de Aviação, FAA, abriu uma investigação após cada evento. Ford, o herói que evitou tragédias aéreas no cinema, se tornou uma ameaça potencial na vida real. Em 2021, durante as filmagens de Indiana Jones e o Chamado do Destino, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Ford se lesionou novamente. Aos 78 anos, ele machucou gravemente o ombro durante o ensaio de uma cena de luta em Londres. A produção atrasou por semanas, evocando o trauma de 2014, quando a porta da Millennium Falcon esmagou sua perna. Apesar da dor recorrente e da idade, Ford, com sua inabalável obstinação, terminou seu último filme de Indiana Jones. O drama tomou um rumo sombrio em março de 2025. Dias antes do Oscar, Ford, aos 82 anos, ficou doente com cobreiro, shingles ou herpes zoster. Ele teve que cancelar sua participação como apresentador. A dor era intensa e a doença perigosa para sua idade. A preocupação pública disparou. Apenas semanas antes, ele havia sido o centro das atenções por seu charme despreocupado, quando se tornou viral por comer um biscoito durante um discurso de uma coprotagonista em outra gala. Mas aos 83 anos, Ford conseguiu algo que nunca havia alcançado. Foi indicado a um Emmy por seu papel na série do Apple TV Plus Terapia de Casal, Shrinking. Ele interpreta o Dr. Paul Rhodes, um terapeuta nos estágios iniciais da doença de Parkinson. Sua atuação foi aclamada por sua honestidade e profundidade. Para se preparar, ele conversou com Michael J. Fox, adicionando uma camada de autenticidade inegável. Uma cena em particular o mostrava perguntando em voz baixa quanto tempo lhe restava para trabalhar. Pela primeira vez, Harrison Ford competia no mais alto nível não apenas no cinema, mas na televisão, justamente quando a sombra de uma possível doença real paira sobre ele. O paradoxo é cruel.
O homem que interpreta um paciente com Parkinson na tela enfrenta agora rumores de saúde que provocaram a fuga de sua rocha, Calista. O destino de Harrison Ford, o carpinteiro que se tornou herói relutante, agora pende de um fio tão delicado quanto sua própria saúde. Depois de ter evitado tragédias na vida real e na ficção, você acha que a indicação ao Emmy por um papel tão íntimo poderia ser um desfecho com chave de ouro para sua carreira, mesmo que sua vida pessoal esteja desmoronando, esteja desmoronando, esteja desmoronando, esteja desmoronando, esteja desmoronando?